Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre livros e no vídeo de hoje a gente continua a nossa série Que Mistérios Tem Safo de Lesbos, em que a gente conversa sobre a vida e a obra da poetisa Safo de Lesbos, que foi uma das raras vozes femininas da produção escrita da Grécia Antiga. E lembrando que para quem quiser assistir todos os vídeos dessa série, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist da Safo, e na descrição do vídeo vocês também encontram todas as referências de pesquisa desse projeto. No vídeo anterior nós conversamos sobre o Eros que sacode a razão, e no vídeo de hoje a gente conversa sobre o Eros Mitôplocos, o Eros tecelão de mito, o fiandeiro das ficções ou tecelão de histórias. E essa ideia de Eros como fiandeiro de ficções, como o tecelão dos mitos, sobreviveu em uma citação de Safo feita por Máximo de Tiro, quando ele falava sobre o Eros, e ele escreveu mais ou menos o seguinte, que para Sócrates, Eros era um sofista, enquanto que para Safo de Lesbos, Eros era então o fiandeiro das ficções. Então Máximo de Tiro nos dá duas visões diferentes sobre o Eros. A primeira delas de Sócrates, de que Eros seria um sofista, ou seja, nesse contexto aqui, Eros seria alguém que engana os outros através de falsos argumentos. E já para Safo, que é o que nos interessa aqui nessa série, Eros então é o fiandeiro das ficções. Isso significa que quando nós estamos apaixonados, desejando uma pessoa ou uma situação, nós criamos uma ficção na nossa mente sobre esse objeto amado. Nós imaginamos uma vida ao lado do ser que nós amamos. Nós fazemos uma ficção. Ou seja, o Eros é fiandeiro de ficções porque ele nos estimula a imaginar situações, a imaginar ficções na nossa mente. E muitas vezes a gente tenta transformar essa ficção em realidade, a gente tenta realizar o nosso desejo. E nesse sentido, Eros não é só o fiandeiro das ficções, mas também o fiandeiro de todas as histórias nascidas dessa tentativa de realização do desejo, que pode dar certo ou também pode dar completamente errado. E vale lembrar também que a gente está muito acostumado em pensar no Eros como uma força ligada ao desejo amoroso, ao desejo erótico, e sim, ele está relacionado a essas esferas, mas também está relacionado a todas as esferas do desejo, e nesse sentido, ele é o tecelão de todas as histórias humanas, a partir do momento em que o ser humano cria as suas ficções mentais movidas pelo desejo, e também a partir do momento em que ele tenta realizar, colocar em prática essas ficções, gerando as consequências mais belas e também as consequências mais desastrosas. Eros Mitôplocos seria então um impulso que nos move e cria todas as nossas histórias, primeiro só na nossa mente e depois na tentativa de realizar essa ficção que a gente criou na mente. E quem fez uma análise brilhante desse conceito do Eros Mitôplocos da Safo de Lesbos foi a Anne Carson nesse livro aqui, o Eros Doce Amargo, que vai ser o nosso guia principal nesse vídeo. Nesse livro, no capítulo do Eros Mitôplocos, a Anne Carson nos convida a imaginar como seria uma cidade em que não existe desejo, qualquer tipo de desejo, e diz que essa seria uma cidade muito chata, em que nada acontece, porque as pessoas não criam ficções, não tentam realizar as suas ficções, enfim, não são movidas por nenhum estímulo de desejo, e então nesse lugar nada acontece. Essa também seria uma cidade sem histórias, porque o desejo move a ficção. Porque quando a gente deseja alguma coisa, a gente imagina a situação desejada, cria uma ficção como objeto do nosso desejo. Então, em uma cidade sem desejo, também não existiriam as ficções. E a Anne também destaca que ficção não significa só uma história passada oralmente, de geração em geração, ou em um livro, em um filme. A ficção também acontece na nossa mente quando nós desejamos. Isso porque quando a gente deseja, a gente imagina situações ao lado do objeto do nosso desejo. Ou seja, a gente cria ficções, nem que seja só dentro da nossa mente.
Segundo a Anne Carson, isso também se liga com uma ideia desenvolvida pelo Aristóteles no De Anima, de que antes de alguém realizar o seu desejo, primeiro essa pessoa fez um movimento de imaginar a vida como objeto do seu desejo. Primeiro a pessoa cria uma ficção antes de buscar realizar essa ficção, e Aristóteles chama esse movimento da imaginação de fantasia. Então, primeiro nós imaginamos e só depois de imaginar que a gente tenta concretizar, e com isso a gente percebe que esse ato de imaginação, a fantasia, é extremamente importante e sem ela o mundo seria radicalmente diferente. Então, uma cidade sem desejo é uma cidade sem fantasia, onde não existe esse movimento de imaginar a vida ao lado da coisa ou do ser amado. E se não existe fantasia, não existe esse impulso para a concretização da fantasia e, consequentemente, as histórias não acontecem, nenhum tipo de história, já que não existe esse movimento de ficção, tanto mental quanto externo, de realização desse desejo mental, e lá o Eros não tece as suas histórias. Então, quando a gente tenta realizar um desejo, na verdade a gente está tentando transformar a ficção em realidade, tirar o nosso desejo desse universo ficcional, desse universo mental, e trazer ele então para o universo material. E mesmo quando essas ficções do Eros não são realizadas, quando elas ficam só na nossa mente, mesmo assim elas conseguem nos modificar. E um exemplo disso são as pessoas que vivem uma vida de amargura porque foram muito reprimidas nas ficções do Eros. E isso nos mostra que o Eros Mitôplocos nos modifica mesmo quando os desejos permanecem só dentro de nós. E nesse contexto, Eros Mitôplocos não é só o tecelão das histórias de romance, mas sim de todas as histórias relacionadas ao desejo. Então a gente pode pensar, por exemplo, nas obras de arte, nos artefatos, na tecnologia que nos cerca, que nesse contexto são criações do Eros, já que são criações movidas pelo desejo, o desejo de modificação do mundo ao redor. E é claro que existe uma diferença entre o que nós desejamos e o que nós somos capazes de realizar, e geralmente essa diferença é gigantesca, mas para o Eros isso não importa, porque ele não é o realizador dos desejos, ele é o criador dos desejos que nos move a modificar a realidade ao nosso redor e com isso acaba tecendo as histórias. Então, quando a Safo, com toda a habilidade dela com as palavras, disse de forma poética que Eros é o grande tecelão das histórias, ela quis dizer que nós somos criaturas movidas pelo desejo, pelos mais diversos tipos de desejos, e esses desejos nos modificam e modificam também o mundo ao nosso redor, fazendo girar então esse grande tear da história humana. Eu gosto muito da Safo porque ela nos permite pensar sobre questões muito amplas e às vezes a partir de pouquíssimas palavras, como foi o vídeo de hoje em que a gente investigou um pouquinho a questão do desejo, a partir de duas palavras que conseguiram chegar até os nossos dias de um poema dela, que são então Eros Mitôplocos. Esse então foi o vídeo de hoje, agradeço muito a companhia de vocês e no próximo vídeo a gente investiga mais uma faceta do Eros descrito pela lírica da Safo, o Eros doce e amargo. Então a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até lá!